Filipenses 4, do versículo 4 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Oremos. Pai amado, Pai bendito, te louvamos, Senhor, pela igreja reunida nessa manhã, porque somos falhos e pecadores, Senhor, mas o Senhor nos usa para juntos animarmos, fortalecermos uns aos outros. Abençoa-nos nessa manhã, Senhor, por meio da pregação da Tua palavra. Fala aos corações e que Cristo seja glorificado em tudo nesse dia, em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, eu gostaria, como faço por vezes, de começar essa mensagem com duas perguntas para a nossa reflexão. Primeiro, será possível ter alegria em meio ao sofrimento? Será que em meio às dores, às lutas, às angústias do cotidiano, será possível experimentarmos alegria? E a segunda pergunta, se é possível experimentar alegria, como experimentar alegria em meio ao sofrimento? Então, é possível ter alegria em meio ao sofrimento? E se a resposta for sim, como experimentar dessa alegria? Eu creio que essa epístola de Paulo aos Filipenses, embora breve, pode nos ajudar muito a encontrar resposta para essas duas perguntas. Filipenses foi escrita a irmãos de uma igreja que Paulo tinha muito carinho. E como eu costumo fazer algumas pregações para facilitar a gente memorizar, eu queria chamar a atenção para 3 palavras que começam com A. A primeira é a marca da epístola aos Filipenses, alegria. Se você quiser saber qual é o sumo, igual quando você faz um suco, né, e vem aquele sumo ali, um suco de laranja, um suco de limão, você espreme. Se você espremer os 4 capítulos da epístola de Paulo à igreja em Filipos, o que vai sair primeiro ou mais marcante, o gosto mais intenso, será a alegria. Aqui você encontra mais de 10 vezes. Alguns falam, na apostila que estamos estudando em nossa escola dominical, falam em 16 vezes a palavra alegria ou variantes dele. A alegria é uma marca que você encontra aqui na Epístola aos Filipenses. A gente vai fazer um breve panorama aqui, vai em Filipenses capítulo 1, vou citar alguns versículos, peço que você fique bem atento para confirmar o que eu estou falando aos irmãos. Filipenses capítulo 1, versículos 3 e 4. Paulo diz assim, capítulo 1, versículos 3 e 4. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Então, Paulo orava pelos filipenses e o fazia com alegria. Versículo 25 do capítulo 1 ainda. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham o quê? Alegria na fé. Capítulo 2, versículos 28 e 29. Por isso, tanto me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vocês fiquem o quê? Alegres, e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, falando de Epafrodito, recebam-no, pois no Senhor com toda a alegria. E honrem sempre os que são como ele. Capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, é segurança para vocês. Esse versículo reforça a importância de nós ouvirmos, semana após semana, o Evangelho, nós estarmos sempre em contato com a palavra de Deus. Isso aí não era problema para Paulo, e não deve ser para nós, é segurança para nós relembrarmos as palavras do Evangelho. Capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha
Alegria. Só até aí. Porque esse versículo já nos aponta para o segundo A que eu quero chamar a atenção, que eu vejo claramente aqui em Filipenses. Primeiro, alegria. O segundo, afeto. Paulo tinha uma relação muito afetuosa com os irmãos da igreja em Filipos. Ele amava aqueles irmãos. Tanto é que eu vou ler novamente o capítulo 4, versículo 1. Ele fala, portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa. Sim, meus amados, permaneçam deste modo. Volte lá para o capítulo 1. Versículo 7. Só o início do versículo 7. Paulo diz assim, 1:7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago aonde? No coração. Então, quando você traz alguém no coração, aquela pessoa é significativa para você. Versículo 8. Ele diz assim, pois Deus é testemunha do quê? Saudade que tenho de todos vocês. No profundo, é a palavra aí, ó. Afeto. Então, a alegria é a primeira marca que eu encontro na epístola de Paulo aos Filipenses. E a segunda, afeto. Paulo tinha profundo afeto por aqueles irmãos. Paulo os trazia no coração. Paulo os amava. Paulo sentia saudades deles. E aí, talvez, nessa altura do campeonato, se você está lembrando das primeiras perguntas que eu fiz no início dessa pregação, você se questione. Mas Paulo está falando de alegria. Paulo está falando de afeto. O que ele pode nos ensinar sobre sofrimento? Ele tinha alegria, ele tinha saudade, ele amava aqueles irmãos. O que eu aprendo de sofrimento nessa epístola? E aí eu te apresento o terceiro A. Se o primeiro é a alegria, o segundo é afeto, o terceiro são algemas. Capítulo 1, versículo 7. Paulo diz assim, aliás, 1:7, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas. Paulo estava preso. Possivelmente numa prisão domiciliar em Roma, embora o lugar não seja garantido que seja Roma. Paulo estava preso. Então, como alguém preso, como alguém confinado, não porque roubou, não porque matou, não porque enganou alguém, não porque fraudou o INSS, pula essa parte, mas porque pregou o evangelho, está preso e fala tantas vezes de alegria e de afeto. Talvez você entenda por que essa epístola pode tanto nos ensinar sobre ser possível ter alegria em meio ao sofrimento. Paulo ainda diz, no capítulo 1 ainda, no versículo 14, o seguinte, e os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas, olha elas aí de novo, ousam falar a palavra de Deus com mais coragem. Versículo 17. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando assim que podem aumentar meu sofrimento na prisão. Então, Paulo estava sofrendo. Paulo estava sob algemas. Mas ainda assim ele fala tantas vezes de alegria e fala tantas vezes de afeto. Então, eu creio que só por essa introdução, nós já temos resposta à primeira pergunta que eu apresentei aos irmãos no início. Será possível termos alegria em meio ao sofrimento? Sim! Paulo nos ensina que sim, é possível ter alegria em meio ao sofrimento. Tanto é que o primeiro versículo que eu li na leitura inicial, 4:4, ele faz um imperativo. Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Então, Paulo nos ordena a alegria. Nos ordena a vivermos uma alegria que só experimenta quem de fato tem um relacionamento com o Senhor. Mas aí eu quero, no desenvolvimento dessa mensagem, responder ou buscar a resposta à segunda pergunta. Se a primeira é, será possível termos alegria em meio ao sofrimento? E Paulo nos responde, sim, eu estou preso em Roma, numa prisão domiciliar, estou limitado, estou sem poder fazer muitas coisas, mas eu vejo Deus agindo em nosso meio. Se o Senhor assim permitir, na terça-feira eu vou pregar sobre o versículo que ele fala um pouquinho antes do que eu li há pouco, em que ele se alegra porque a sua prisão contribuiu para o progresso do Evangelho, porque os da guarda pretoriana estavam ouvindo o Evangelho, porque ele estava preso. E eu quero meditar sobre isso no culto de terça-feira, se Deus assim permitir. As oportunidades que Deus nos dá em meio às lutas para pregarmos o Evangelho. Então, se puder, esteja conosco, que nossos cultos de oração têm sido muito preciosos, irmãos. Terça-feira foi maravilhoso. Ontem o culto de jejum foi, como dizem alguns, né? Não sei se se a igreja subiu ou se o... Precisamos orar, irmãos, precisamos nos dedicar ao jejum. Ontem o diácono Valquir falava sobre a armadura de Deus, precisamos nos revestir do Senhor na força do seu poder.
E louvado seja Deus. Então, puder, esteja conosco na terça-feira em nossa reunião de oração, que permitindo o Senhor, eu vou voltar nesse texto e refletir sobre as oportunidades que, em meio ao sofrimento, Deus nos dá para pregarmos o Evangelho. Mas agora eu quero me ater a essa pergunta. Como é possível, então, ter alegria em meio ao sofrimento? Eu creio que no texto que lemos no início, capítulo 4, versículos 4 a 9, Paulo nos dá o caminho. Primeira coisa que Paulo nos sugere aqui, capítulo 4, versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Na nova versão internacional que usávamos anteriormente, diz, não andem ansiosos. Numa sociedade como a nossa, é complicado pensar em alguém não andar ansioso. Eu, quando estive na internação com o João semana passada, aí conversei com uma médica e falei um pouco, sempre procurava uma oportunidade de estar, igual o Paulo preso na cadeia, eu estava preso ali no boxe do CTI, e entrava o médico, eu já tentava falar alguma coisa do Senhor para ele, para ela, no caso. Mas essa médica que acabou me abençoando, que ela me sugeriu um livro, que eu comprei já está lá em casa, ainda não li, não deu tempo, chamado Geração Ansiosa, um livro que fala de como as telas têm deixado os nossos filhos muito ansiosos. E tem um livro muito bom que trabalhamos numa palestra aqui ano passado, ou ano retrasado, não me lembro agora, chamado Sabedoria Digital para a Sua Família. Um irmão em Cristo, major do Exército, trouxe uma palestra muito esclarecedora. Isso é algo que a gente precisa tomar cuidado, irmãos. Cuidado se o teu filho está viciado nas telas, evite dar... Eu sei que às vezes é difícil, meus filhos acessam as telas, a Raquel não liga muito não, Daniel gosta, a gente fica limitando ali. Então, cuidado, porque isso tem gerado muita ansiedade no coração das crianças. E às vezes a gente é o pai chato, a Tati é muito ligada nisso também, e ficar limitando os nossos filhos, mas essa geração está ansiosa demais. Nossos filhos precisam acalmar, não fiquem ligando a televisão até tarde. Às vezes a pessoa fala, tenho dificuldade para dormir, mas fica até meia-noite com a televisão ligada no quarto, vai ter dificuldade para dormir para sempre. Desliga aquela troço daquela televisão. Tem gente que não consegue ficar em casa sem ter barulho, gente. Tem gente que não consegue ficar dentro de casa se não tiver um barulho. Nem que seja ligar o liquidificador para não bater nada, só para estar ouvindo um barulho. Pelo amor de Deus. Aí tem que ligar a televisão, tem que ligar o YouTube, tem que ligar... Desliga tudo. Faz um propósito aí com o seu cônjuge. Olha, lá em casa a Tati botou uma meta de 8 horas da noite a gente desligar todas as telas. A televisão a gente já quase não vê. Até porque eu sempre fui muito chato com isso, muito resistente à televisão, que traz muitos males. A gente vê se, não estou tempo de orar, mas tem tempo de ficar 2 horas na rede social, 3 horas na televisão. Desliga essa porcaria, desliga esse troço. Toma o controle da tua vida. Aí a pessoa não consigo dormir. Fica vendo filme até 2 horas da manhã, vai conseguir dormir? Não vai conseguir. Então, as telas, elas podem trazer algum benefício, mas elas têm gerado uma geração muito ansiosa. As pessoas são muito ansiosas. E aí Paulo aqui nos dá um caminho. Não andem ansiosos, versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma. E ele continua, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, qual o caminho que Paulo dá? Ore. Eu quero te perguntar de forma bem sincera e não quero que você me responda. Reflita. Como está a sua vida de oração? Tem muitas pessoas que levantam problemas atrás de problemas. Eu estou preocupado com a minha família, estou preocupado com as minhas finanças, estou preocupado com as minhas emoções, estou preocupado com o meu ministério, mas como é que está a sua vida de oração? Não quero trazer um peso de culpa, para você sair daqui se sentindo culpado, o pior dos homens, mas uma reflexão. Se Paulo nos dá um caminho para fugirmos da ansiedade, hoje em dia as pessoas buscam muitos caminhos que o mundo apresenta. Eu preciso fazer terapia, eu preciso tomar um remédio, eu preciso tomar um calmante. Em algumas circunstâncias pode esse recurso existir, não estou descartando, mas o primeiro recurso do crente é a oração, irmão. Você tem orado? Eu estou ansioso, eu estou nervoso, eu estou preocupado, eu estou angustiado, eu estou aflito, eu estou com os nervos à flor da pele. Como está a sua vida de oração? Volto a dizer, não me responda, mas reflita. Você tem priorizado o tempo de oração? Você tem dado o seu melhor para Deus? Ou dá o resto, quando você está, depois de ter assistido 5 horas de televisão, 3 horas de Instagram, com a mente cansada, com o corpo exausto, você vai orar e não consegue orar 5 minutos? Não vai conseguir. Como está a sua vida de oração? O caminho para termos uma mente tranquila, que Paulo apresenta, não é um divã de terapeuta, embora em algumas circunstâncias pode ser uma ferramenta secundária que venha ajudar, mas é o antigo e poderoso e precioso caminho da oração. É orar, irmãos. Olha que ele diz, em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de oração. Ore antes de comer, agradeça a Deus pela comida, agradeça a Deus pelo dia. A gente está fazendo com as crianças elas decorarem o Salmo 5,3, que diz,
De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. A gente está trabalhando esse versículo com as crianças para eles orarem todo dia de manhã. Está vendo? Todo dia de manhã você tem que orar. Você pode trabalhar o Salmo 4, em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo. Você tem feito isso? Então, temos orado. O caminho que Paulo apresenta é a oração, irmãos. Para vencermos a ansiedade, para vencermos as preocupações. E há uma promessa no versículo 7. E há paz. Leia o versículo 7 comigo em voz alta, por favor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, Paulo, como ter alegria em meio ao sofrimento? Primeira resposta que encontro aqui, pela oração. Oração simples, oração básica, mas ore em todo tempo. Ontem eu fui muito abençoado aqui no culto de consagração, e eu cheguei um pouco agitado, porque eu trouxe as crianças, que a minha mãe fez um trabalho para as crianças aqui, eu trouxe o Daniel e a Raquel, sempre que vem com as crianças, né, aquela coisa, bota... Aí cheguei aqui, antes do culto ainda, mas eu gosto de chegar com mais antecedência, aí fui tocar o violão ali, fiquei na minha, mas como eu fui abençoado pelas orações. Como é bom quando eu venho num culto que eu não estou programado de pregar, de ministrar o louvor, irmão. O pastor Fominha gosta de pregar, de ministrar, eu gosto mesmo, gosto de tocar, gosto mais ainda de dar aula na escola dominical, mas é muito bom quando você vem num culto para estar só cultuando ao Senhor, recebendo, orando com os irmãos, como eu fui abençoado ontem aqui. Mas às vezes você vai ter que pagar um preço, vai ter que escolher sábado de manhã, estar aqui na igreja, junto com os irmãos, para sair daqui renovado como eu saí ontem. Você tem dedicado tempo à oração? Ou você está buscando as respostas que o mundo dá? Segunda coisa que Paulo nos orienta aqui, o que tem habitado a sua mente. Primeiro ele fala da oração, versículos 6 e 7. E agora ele fala da mente, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Você quer ter paz? Primeiro, guarde a sua mente. Muitas pessoas não têm paz porque estão deixando entrar pela mente pensamentos não virtuosos. E aqui eu não falo só de pornografia, de violência extrema, que tem destruído mentes, tem destruído casamentos. Às vezes a pessoa vai acessar pornografia para aquecer o casamento e ela taca fogo, incendeia e destrói tudo. Não use desse expediente. Se você está viciado em pornografia, clame ao Senhor que te liberte disso. Ouça o seu cônjuge, peça ajuda. Mas eu não estou falando disso necessariamente, mas pensamentos virtuosos, e eu creio que a melhor referência que a gente tem de pensamentos virtuosos é a própria palavra de Deus. Então, Paulo nos dá o caminho da oração, para termos paz, e nos dá o caminho de pensamentos virtuosos. E certamente, o lugar onde você vai encontrar alimento para a sua mente é na palavra de Deus. E aí eu te faço uma segunda pergunta que eu não quero que você me responda. Você tem lido a palavra de Deus? Você tem meditado na palavra de Deus? Muitos crentes hoje estão buscando um monte de recursos, mas não voltam para o básico. Leia a Bíblia e faça a oração, como diz o cântico infantil, se quiser crescer. Mas a pessoa não ora, a pessoa não lê e não medita na Bíblia. E acha que o problema é que não tem um psicólogo? O problema é que você não está usando os recursos que Deus disponibiliza para nós, para termos uma vida cristã em paz. A paz que transcende todo entendimento. Ou seja, é aquela paz que você tem no momento que todo mundo acha que você deveria estar angustiado. É aquela paz que você tem no momento que todo mundo falaria, você, se fosse eu, estaria enlouquecido, e a pessoa está em paz. Essa paz vem por meio da oração, e essa paz vem por meio da gente alimentar a nossa mente de coisas puras, virtuosas, amáveis, respeitáveis. E um bom exercício para isso é a palavra de Deus. Nem toda a verdade está na palavra de Deus, mas tudo que está na palavra de Deus é verdadeiro. Por que nem toda a verdade está na palavra de Deus? Por exemplo, esses dias, foi a Silene que fez um bolo de cenoura, estava muito bom, delicioso. A Bíblia não tem a receita do bolo de cenoura da Silene, você tem que perguntar para ela. Então essa verdade ela não tem, mas tudo que está na Bíblia é verdade. Então aqui nós temos fonte de bênção. Vá comigo no Salmo 119. Salmo 119, versículos 9 a 11.
Olha o que diz o salmista. Salmo 119, versículos 9 a 11. Esse Bet aí, que talvez esteja escrito na sua Bíblia, não é a irmã Bet, nem é o salmista. Essa é a segunda letra do alfabeto hebraico. Esse salmo ele é escrito em forma de acróstico. Cada 8 versículos iniciam com uma letra no alfabeto hebraico. A primeira é Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re. Aí cada letra do alfabeto hebraico começa os 8 versículos. Por isso você tem esse Bet aí em cima. Não é uma irmã chamada Bet. Salmo 119, versículos 9 a 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua... De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Leia em voz alta o versículo 11. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, o primeiro caminho para termos alegria, paz em meio ao sofrimento, a oração. O segundo, pensamentos virtuosos. E a melhor fonte de pensamentos virtuosos é a palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus em nossos corações. Eu quero ser bem honesto, irmão. Se você não busca a Deus em oração e não lê e medita na palavra de Deus, você vai ficar fraco. Não é que você pode ficar fraco ou você vai sucumbir. Você vai sucumbir. Não é alternativa. Claro que tem momentos que você está mais cansado para orar, tem momentos da vida que você lê mais a Bíblia, tem momentos que você lê menos. Mas se você não tiver a prática de se alimentar da palavra de Deus e a buscar a Deus em oração, você vai ficar fraco. Não tem saída. Falarei sobre isso daqui a pouquinho na conclusão e também nos próximos cultos, se Deus assim permitir. Mas o último caminho que Paulo nos dá aqui no versículo 9 de Filipenses 4. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, o que viram em mim e suponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. E eu te pergunto, quem são as suas referências? Quem são as pessoas que você aprende, recebe e ouve? Hoje em dia temos acesso a muita informação pelo YouTube. Tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Então, quem tem feito, quem tem ocupado ou tem alimentado os seus pensamentos, tem alimentado o seu coração. Então, o caminho para ter alegria no sofrimento, a oração, pensamentos virtuosos. Eu faço um gancho aqui com a palavra de Deus, ocupando a nossa mente e nosso coração. E o terceiro, boas referências. Precisamos de boas referências. Precisamos olhar para pessoas que nos inspiram, pessoas que te inspiram a oração. Às vezes você vê alguém na igreja e fala, esse irmão é uma bênção, essa irmã é uma mulher de oração. Mas você sabe o preço que ela paga na casa dela de joelhos, às vezes nas madrugadas? Você quer isso? Ou você só quer alguém que na hora que você tiver um problema, ore por você, seus problemas acabem? Quem são as suas referências? Quem são as pessoas que geram inspiração no seu coração? Paulo nos dá esse caminho para termos alegria em meio ao sofrimento. Oração, pensamentos virtuosos e referências positivas, como ele mesmo era para os filipenses. E aí a promessa, do versículo 7 do final do versículo 9. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Versículo 9, o Deus da paz estará com vocês. Não quero, como disse, gerar um peso sobre vocês, ou sobre mim mesmo, porque eu também luto com Deus para ter uma vida mais intensa de oração e da palavra. Não quero que se torne um peso, mas quero que você entenda como um caminho. Se não nos dedicarmos à oração e à palavra, não teremos a paz que a palavra nos promete. Mas ele fala, tudo sejam conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica. Aí sim a paz que transcende o entendimento guardará nossa mente e nosso coração. Concluindo, irmãos, eu quero falar sobre algo que os teólogos chamam de meios de graça. O pessoal lá da época dos puritanos, Westminster, breve catecismo de Westminster fala sobre isso. O que são meios de graça? Os puritanos chamam disso. Os pentecostais falam, meu irmão, tu tem que dobrar teu joelho e orar. É oração, é palavra. Coisas simples. O breve catecismo de Westminster, na pergunta 88, diz assim, os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção são as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, os quais todos se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. O que está falando aqui o breve catecismo de Westminster? Que Cristo nos concede a oração, a palavra e os sacramentos como meios de graça para a gente permanecer e receber os benefícios de Cristo. Aí você vai numa igreja pentecostal e fala, irmão, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ler a Bíblia.
Toda igreja, por mais que tenha diferença, que seja uma igreja séria que busca Deus, vai em algum momento te impulsionar a oração e a palavra. Seja uma igreja puritana por causa do catecismo de Westminster, seja uma igreja pentecostal séria que busca o Senhor com seriedade, vai te falar, você precisa orar e você precisa ler a Bíblia. A fórmula é essa. A gente fica inventando, tentando complicar as coisas, mas o que a gente precisa é de oração, de pensamentos virtuosos, da palavra de Deus no nosso coração, de boas referências, coisas simples, mas que o diabo sabe que por serem poderosas, ele tenta tirar da nossa vista, nos distraindo com ocupações, nos distraindo com muitas coisas para fazer, e a nossa vida de oração fica medíocre, fica anã, nosso conhecimento da Bíblia fica ridículo. Os crentes hoje, irmãos, têm um conhecimento ridículo da Bíblia. Qualquer um que decore meia dúzia de versículos, as pessoas ficam assim, uau! Por quê? Tem um ditado que diz, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Quem conhece meia dúzia de versículos da Bíblia, leu a Bíblia uma vez, o pessoal trata como um mestre. Mas é que nós somos uma geração ignorante das Escrituras. Precisamos ler a Bíblia. Precisamos conhecer as Escrituras. As pessoas não conhecem. Conhecem toda a sorte de bobagem que passa na televisão, mas não conhecem a Bíblia. E aí quer ter uma vida vigorosa? Não vai ter. Acabou. Simples assim. Ou você bota o nariz e lê a Bíblia, e aprende, medita nas Escrituras e ora, ou você vai permanecer um nanico espiritual. E qualquer vento de doutrina vai te derrubar. Qualquer tribulação vai te jogar para baixo. A decisão é sua. A igreja está dando as ferramentas. Temos plano de leitura, temos escola dominical, temos culto, tem um monte de coisa. Agora, a decisão é pessoal. O papel do pastor é indicar o caminho. Cada um vai prestar contas a si diante de Deus. Sem oração, sem palavra, não há vigor. Jesus falou lá em Mateus 7, que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que constrói uma casa que quando vem a tempestade não cai. Se ouvir e não praticar, a casa vai cair. Porque as tempestades vão vir. Então, talvez o que a sua família esteja precisando seja simplesmente de mais oração e mais palavra, menos internet, menos YouTube, menos tela, menos agitação, mais culto doméstico. Lá em casa começamos a estudar o Catecismo Nova Cidade com as crianças. A gente bota as crianças para estudar o catecismo. Tem que ler o catecismo, tem que aprender a palavra de Deus, tem que aprender as doutrinas. Mas o Daniel tem 8 anos e a Raquel 4, o João tem 2 anos, não entende nada ainda. Mas tem que aprender. Tem que semear no coração. Tem que trazer para a igreja. Filho de crente tem que estar na igreja. Quando se tornar adulto, aí é problema dele. Mas pelo menos você semeou. E você, se ele sair da igreja, você vai ficar orando, clamando a Deus que ele volte. Mas você não tem mais o que fazer. Mas o que você tinha que fazer, você fez. Você tem paz. Eu semeei no coração. Agora Deus vai fazer essa semente prosperar no tempo certo. Agora, enquanto estiver debaixo do teu teto, tem que trazer para a igreja. Tem que trazer para a igreja. Ah, um dia não vai trazer, tudo bem, isso acontece. Hoje o João não veio, que ele já está bem, mas a gente achou prudente ficar em casa. Mas a criança tem que se acostumar com esse ambiente. A criança tem que amar as Escrituras, tem que amar a oração, irmãos. Se não tiver oração, não tiver palavra, não tem crescimento e não tem força para resistir às tempestades, vai cair a casa. Isso que os puritanos chamavam de meios de graça. E sobre isso, permitindo o Senhor, nos próximos domingos pela manhã, eu continuarei falando. E um irmão comparou isso com uma mangueira. Não sei se você tinha o hábito de regar o jardim da sua casa. Eu não tenho casa, então moro em apartamento, não tenho jardim. Mas quando era criança, na casa da minha avó, regavam as plantas. Aí, se tivesse a terra muito seca, sobe aquele cheirinho de terra molhada. É tão bom, né? Aquele cheirinho de terra molhada que vem no nosso nariz, e é tão agradável aquilo. E um autor falando sobre meios de graça, ele compara os meios de graça com a mangueira. A mangueira não é ela que traz vida à vegetação, o que traz vida é a água. Mas ela é o canal que conduz a água para regar as plantas. E esse pastor, falando sobre meios de graça, ele fala isso. A oração, a leitura da palavra, por si só, elas são caminhos, meios, por isso que é meios de graça, para que a gente tenha uma vida vigorosa no Senhor. A gente precisa orar, irmãos. E para você orar numa geração tão distraída e tão fascinada por tecnologia, por tanta coisa, você vai ter que tomar uma atitude radical. Você vai ter que falar, aqui em casa, a partir de tal hora, a televisão não liga mais. Aqui em casa, na hora de jantar, minha esposa às vezes cobra isso. Deixa o celular, às vezes eu mesmo vou ver alguma coisa no celular. Larga esse celular, você está almoçando, é verdade, ela tem razão.
Você vai ter que tomar umas atitudes radicais. Ou então permaneça para sempre um nanico espiritual, que qualquer chacoalhar do vento já fica desesperado, que não tem paz, não tem alegria no Senhor, não experimenta das promessas da palavra de Deus. Sem oração e sem palavra não vai ter. Ah, mas ouvi o cara falar que não precisa disso tudo. Então segue o pensamento do cara lá do YouTube. Mas se você quiser seguir o que a palavra de Deus diz, o caminho é pela oração, pela palavra, pela comunhão dos santos, pelos meios de graça que, permitindo o Senhor, veremos mais detidamente nos próximos domingos pela manhã. E nesse momento vamos participar de um deles, que são os sacramentos. O primeiro sacramento é o batismo e o segundo é a ceia do Senhor. Não cremos que esse pão e esse suco se transformarão na carne e no sangue de Jesus. Não cremos na mudança literal dos elementos quando participamos da ceia, mas cremos sim que há uma presença especial de Deus quando o povo está ao redor da mesa. Estamos aqui fazendo um estágio do que viveremos na eternidade diante do Senhor. E esse momento é muito sério. Então quero te propor, meu irmão, minha irmã amada, um autoexame nesse momento. Reflita na sua vida. Talvez você tenha chegado aqui com a cabeça cheia de problemas. E você veio no lugar certo. É importante se orar, colocar diante do Senhor. Mas eu te pergunto, como está a sua vida diante dos meios de graça, da oração, da palavra, da comunhão dos santos? Ore, apresente sua vida ao Senhor. E se há algo que incomoda seu coração, peça perdão a Deus. O apóstolo Paulo nos instrui a examinarmos o nosso coração e a participarmos do pão e do cálice. Os irmãos que vão servir podem